Oi, turma, nesse vídeo a gente vai falar de imunidade tumoral. Usualmente o nosso sistema imune ele consegue reconhecer células neoplásicas alteradas e consegue efetivamente gerar uma resposta imune àquela célula identificada como non-self, né? Uma célula com alguma mutação, alguma espécie de alteração ou produção de proteína alterada que, pela superfície, o nosso sistema imune consegue reconhecer e gerar uma resposta imune efetiva para eliminar a célula. A principal célula envolvida com a resposta imune tumoral é a célula TCD8 positiva, tá? Que é uma célula citotóxica. Como a gente viu antes, se por exemplo a gente tem uma mutação num oncogene ou num tumor, num gene supressor tumoral, produtos desses genes mutados vão estar processados e expressos nas nossas moléculas do MHC de superfície dessas células, e a célula T CD8 citotóxica vai reconhecer isso aí e vai gerar uma resposta imune. Isso acontece também quando a gente tem proteínas próprias mutadas, quando a gente está super expressando ou expressando uma proteína de forma aberrante, ou quando a gente tem, por exemplo, um vírus oncogênico infectando uma célula. Tudo isso aí desencadeia então uma resposta imune, né, pela essa via da célula T CD8 positivo. A definição de imunidade tumoral é bem simples, né? A gente define como a resposta imune do hospedeiro contra o tumor na tentativa de sua destruição. Esse conceito de imunidade tumoral foi observado, né, e identificado e ainda é estudado pela observação de alguns fenômenos, como infiltrados linfocitários dentro daquele microambiente tumoral, né? Muitas vezes a presença desse infiltrado traduzindo, né, ou servindo como um marcador substituto de melhora de prognóstico. Outro fenômeno que demonstra uma imunidade tumoral é a regressão tumoral espontânea, que acontece em algumas neoplasias. O baço, um órgão imune, né, do nosso sistema imune, raramente tem um tumor primário ou secundário, salvo neoplasias hematopoéticas, né? Além disso, a gente observa uma frequência, né, maior de câncer em condições de imunossupressão. Então, a nossa vigilância imunológica natural, né, ela é responsável, então, por estar diminuindo, vamos dizer, a nossa chance de desenvolver neoplasias, né, no decorrer da nossa vida. Para a gente desenvolver uma imunidade tumoral efetiva, né, nosso corpo tem que identificar antígenos tumorais. O nosso sistema imune tem que identificar antígenos tumorais. Atualmente, um antígeno tumoral é definido como todo antígeno reconhecido pelo sistema imune, principalmente, como eu falei, pela célula TCD8 positivo, mas a nossa resposta imune antitumoral tem outras células envolvidas, né, nesse mecanismo, né? Então, além da célula T citotóxica CD8 positiva, a gente vai ter as células NK, as células natural killers, né? A gente vai ter os macrófagos apresentadores de antígenos, muitas vezes chamadas de células dendríticas também. Células dendríticas são macrófagos, vamos dizer, especializados em apresentar antígenos. E por último, então, as células T helper,
né, CD4 positivas, que podem então auxiliar nesse mecanismo imune antitumoral. A interação dessas células pode ser, vamos dizer, aumentada com a ajuda das células T helper. A célula NK geralmente identifica proteínas de estresse na superfície dessas células neoplásicas e ataca elas, fazendo, vamos dizer, perfurações na parede celular e liberando algumas enzimas ali que vão romper, né, estruturas da célula neoplásica e vão ativar a apoptose nelas. Da mesma forma, a célula TCD8 positiva, ela se adere à superfície da célula neoplásica e causa alterações, então, que vão geralmente ativar a apoptose. A célula CD8, ela é, vamos dizer, apresentada, né, um antígeno tumoral para ela através do macrófago apresentador de antígeno. E nesse meio, então, a célula T helper CD4 positivo vai, vamos dizer, mandar sinais para células apresentadoras de antígenos recrutarem mais células TCD8, né? E além disso, a célula T helper vai liberar mediadores químicos, então, que vão recrutar ainda mais células NK. Então elas ficam dentro de um ciclo ali que vão então constantemente ficar atacando essas células neoplásicas. Além disso, a gente pode ter alguma ação de mecanismo humoral, né, através de anticorpos citotóxicos e também de ativação de complemento para, vamos dizer, auxiliar nessa resposta imune tumoral. Os mecanismos regulatórios dessa imunidade vão envolver, né, condições do hospedeiro e do tumor. Então, por exemplo, o hospedeiro pode ter alguma imunidade antitumoral, mas ela começar a desaparecer com o tempo. Condições imunossupressivas geradas, por exemplo, pelo próprio tumor ou agente carcinogênico envolvido no tumor pode alterar a resposta imune tumoral. E além disso, pode surgir algum grau de tolerância, né, ao antígeno expresso pelaquela célula neoplásica, por aquele tumor, não sendo a resposta imune então tão efetiva. Isso aí contribui, né, para o tumor conseguir evadir a resposta imune. E como é que ele faz isso? Como o tumor escapa da resposta imune? Principalmente gerando novas mutações, né? Assim como acontece em vírus e bactérias. Eles podem diminuir antígenos de superfície celular, aqueles antígenos que são reconhecidos pelo sistema imune, então eles diminuem essa expressão, principalmente relacionado às moléculas do MHC. Ele pode expressar antígenos de superfície alterados, então mascarados, que o nosso sistema imune não reconhece. Pode expressar antígenos que induzem apoptose nas próprias células CD8 que estão chegando, né, para desempenhar a resposta imune. Eles podem expressar agentes imunossupressores ou até agentes que recrutam células do nosso próprio sistema imune que vão ser imunossupressoras do nosso próprio sistema imune antitumoral. Então isso aí, né, é bem interessante esse mecanismo. E também então a falta de moléculas coestimuladoras
dentro do ambiente tumoral também, vamos dizer, permite uma resposta imune fraca, já que existe aquele segundo sinal de ativação das células T, que geralmente está associado com a presença de algumas proteínas nas células apresentadoras de antígenos, né, que vão permitir então uma expansão clonal bem abundante dessas células T para gerar a resposta imune. E se falta essa molécula coestimuladora, isso aí não geralmente né, não acontece essa expansão bem importante dessas células T capazes de enfrentar esse tumor que está crescendo. E por último, a gente vai ter a imunoedição. O que é isso? É uma seleção natural, vamos dizer, que vai acontecer dentro de um tumor que ele é heterogêneo, está constantemente mutando, e onde a nossa resposta imune é efetiva contra algumas células, e aquelas células onde a gente não tem uma resposta imune efetiva acontecendo, essas células vão então ser selecionadas, editadas dentro dessa célula, dessa massa tumoral, então vão começar a crescer, então fazendo com que essa massa tumoral seja formada em determinado momento, em determinada fase, né, por uma célula neoplásica capaz de evadir totalmente a nossa resposta imune. Aqui então tem um mapinha do Robin, se eu não me engano, que contrasta uma resposta imune antitumoral efetiva, né, específica de uma célula T, e a falta de uma resposta imune efetiva, que pode acontecer, ou a falta ou a inibição de uma geração de uma resposta imune, né, devido a, por exemplo, a uma falta de produção do antígeno tumoral pelo tumor, ou mutações em genes responsáveis por expressar proteínas de superfície relacionadas ao MHC, por exemplo, então não expressando, então essa célula neoplásica consegue evadir a resposta imune pela falta de expressão e mutação nesses genes. E, além disso, a célula neoplásica pode produzir agentes imunossupressivos, então algumas citocinas, né, que vão inibir a resposta de células T. Aqui embaixo eu deixo um link para um videozinho bem curto e interessante, né, que vocês podem acessar para ter uma visão mais ilustrativa dessa resposta imune tumoral que a gente tenta fazer.